Que dor nas costas. Acho que é o ciático. Toda vez que você vê uma pessoa com dor nas costas, ela já reclama do ciático. Mas será que é o ciático mesmo? Vamos ver nessa aula então. Bom dia galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre o famoso nervo ciático. Então a gente vai ver hoje a anatomia do nervo ciático e algumas condições clínicas comuns nas dores causadas por esse nervo. E vamos descobrir hoje se as dores que as pessoas sentem nas costas são originadas pelo ciático ou não são originadas pelo ciático. Tem alguns macetes fáceis para a gente saber se é ou não é. Então vamos ver essa aula depois da vinheta. Vai! Galera, antes de tudo, não esquece, baixa o seu Anatomy Book dessa aula aqui que tá bem legal, tá bem completão, sobre a anatomia e a patologia do nervo ciático, tá bem bacana mesmo, foi feito com muito carinho. Não esquece também, se você é novo aqui, inscreva-se aí no meu canal do YouTube, que aí você receberá todas as minhas atualizações em vídeo aí no seu feed de inscrições do YouTube, valeu? Vamos começar? Primeiro, o que é o nervo ciático? Olha ele aqui, ó. Então aqui eu tenho o nervo ciático, completão, aqui um diagrama esquemático do nervo ciático, e aqui desse outro lado a gente tem um esquema da saída do nervo ciático através da pelve. As próximas aulas que eu vou colocar aqui online serão sobre a inervação dos músculos da coxa. E aí a gente vai ver as ações deles também. E aí as pessoas acabam confundindo um pouco como que funciona o nervo ciático. Então vamos começar primeiro pela anatomia dele para vocês entenderem bem como que funciona esse nervinho aqui. Então vamos, nervinho não, né? Baita do nervão. Esse aqui é o nervo mais grosso do seu corpo, é o nervo mais calibroso do seu corpo. Por que ele é o nervo mais calibroso do seu corpo? Vamos entender. É o seguinte, ó. Tem uma aula que a galera pede muito aí, que é sobre os plexos. Então a gente tem o plexo braquial, que é o conjunto de raízes nervosas que formam os nervos que vão inervar os membros superiores. Então os membros superiores recebem a inervação do que é chamado plexo braquial, que é um conjunto de raízes nervosas que começa em C5 e termina em T1. Então eu estou falando de raízes nervosas. Nesse caso do ciático, a gente está falando de um cara que é chamado plexo lombosacral ou lombosacro. Então o que é chamado de plexo, tá? Que a gente viu no membro superior, a gente tem também, e aqui nos membros inferiores tem outro plexo. Plexo é esse conjunto de raízes nervosas que vão inervar os membros. Então esse plexo braquial, ele é importante na inervação dos membros superiores. O que a gente chama de plexo lombosacral será importante na inervação dos membros inferiores. Olha que legal! O plexo lombosacral, eu vou considerar somente a porção que vai para os membros inferiores, que tem uma parte dele que inerva também a porção pélvica, tranquilo? Que é L1. Então eu não vou considerar L1 aqui para o plexo lombosacral. Esse conjunto de nervos que inervam os membros inferiores, olha o tamanho do plexo lombosacral. Ele compreende, ó, vou por aqui o plexo lombosacral. Olha só que coisa louca. Ele compreende as raízes nervosas de L2, L3, L4, L5. Então pega quase a parte lombar inteira. S1. Ai meu Deus, errei. S2, S3 e S4. Agora olha aqui, ó. Olha a quantidade de raízes nervosas envolvidas na formação dos nervos dos membros inferiores. É raiz nervosa pra caramba.
Então tem muita raiz nervosa. Então o plexo lombosacro, nesse quesito raiz nervosa, ele é bem maior que o plexo braquial, se a gente for compará-los. E o nervo ciático, que é esse cara aqui, ó, que ele compreende toda a porção posterior da coxa e todas as regiões da perna para baixo, ele vai ter origem em L4, L5, S1, S2 e S3. Então, de todas as raízes nervosas que formam os nervos dos membros inferiores, o nervo ciático ele é formado a partir de 5 raízes, ó. E aí a gente olha que vai sair um nervo grossão aqui, um nervo bem calibroso. E para vocês terem um embasamento legal para as próximas aulas de inervação de coxa, a gente falou lá, eu vou falar na verdade já está pronto, eu já falei, mas vou falar nas próximas aulas que serão lançadas, tá entendendo? Que o nervo ciático, esse cara aqui, ó, ele só é nervo ciático da sua saída da pelve até a região do joelho aqui. Então toda essa porção aqui é o nervo ciático. Nervo ciático é somente essa porção que compreende a região posterior da coxa e quadril aqui. Porque quando ele se ramifica no joelho, ele muda de nome, tá? Então é que nem ruas, né? Aí vai mudar de nome. Então conforme vai fazendo as curvas aqui, ele vai mudando de nome. E uma coisa interessante de salientar é que assim, quando a gente fala da inervação dos isquiotibiais, que são esses músculos posteriores, o pessoal acaba não entendendo quando lê um livro de anatomia. Por quê? Porque a gente sabe que esse nervo aqui, originado do nervo ciático, ó, você vê que o nervo ciático atravessa o quadril, a coxa, e quando chega aqui no joelho, ele se ramifica. Ó. Ele vai para a parte medial, sendo o nervo tibial, e ele vai para a parte lateral, sendo o nervo fibular comum. E aí quando você lê no livro de anatomia, está escrito lá que os isquiotibiais, que são os músculos que completam a parte posterior da coxa, são inervados pelo nervo tibial. Na verdade, eles são inervados pela porção tibial do nervo ciático. Então, aqui dentro do nervo ciático, ele é grosso, só que é como se ele fosse 2 nervos. Entendeu? E aqui dentro do nervo ciático, eles são separados por uma bainha de tecido conjuntivo. Então, toda vez que você vê no livro, o nervo ciático está dividido em 2 partes. A parte medial dele aqui, ó, é chamado nervo tibial. Então, basicamente, quando a gente fala de inervação dos isquiotibiais, está escrito lá, ele é inervado pelo nervo tibial. Na verdade, ele é inervado pela porção tibial, ou seja, pela porção medial do nervo ciático, que vai dar origem ao nervo tibial aqui. Beleza? A porção que forma o fibular comum é a porção lateral. Então, o pessoal já considera essa porção lateral aqui do nervo ciático como sendo o nervo fibular comum. Beleza? Porque praticamente o nervo ciático é uma coisa só, mas ele já compreende o nervo tibial e o nervo fibular comum. Por isso que quando vocês virem a inervação dos isquiotibiais, ele vai ser inervado pelo tibial. Mas na verdade ele é inervado pelo nervo ciático, pela sua porção tibial, que é essa porção medial aqui. Beleza? Então o nervo ciático está dividido em 2. Sua parte medial é o nervo tibial e sua parte lateral é o nervo fibular comum. Então essas são as ramificações mais importantes do nervo ciático. Então olha só o diagrama esquemático. Ó. Raízes nervosas de origem do ciático, aí ele atravessa a porção posterior da coxa. Então a parte medial dele forma o nervo tibial. E a porção lateral dele forma o nervo fibular comum. Beleza? Então essa é a anatomia básica do nervo ciático. E aí vale a pena salientar que ele segue, né? O ciático segue pela parte posterior da coxa, e o que inerva o restante da perna aqui são os ramos do ciático. Então aqui da perna para baixo são ramos do ciático. E aqui a gente percebe essa parte vermelha aqui, ó, é a área de inervação dele. E aí vem o macete, olha só que coisa. Toda vez que alguém está com dor nas costas, e essa dor se refere para as pernas, né, ela irradia para as pernas, qual que é a primeira coisa que a vovozinha fala? Tá com dor no ciático. Mas nem sempre é dor no ciático, meu amigo. Por quê?
Olha só, fica um macete aí para a parte clínica. Quando o problema é no nervo ciático, então eu vou colocar aqui que a dor é nervosa. Tá? A dor é no nervo. Então, quando a dor é no nervo, fica a dica aí. Geralmente, quase sempre, ocorre o quê? Quando a dor é no nervo, o problema no nervo. Que tipo de dor que a gente tem? A gente tem formigamento. Formigamento é nervo, beleza? Dormência. Dormência também é um problema relacionado com os nervos. Que é um exemplo clássico de quando você teve um formigamento e uma dormência do ciático. Você sentou com as pernas cruzadas no chão, ficou muito tempo sentado. Começou a haver compressão do ciático aqui na região glútea. E aí a sua circulação começou a ficar comprometida. Então você começa a gerar uma compressão no nervo e a compressão no nervo diminui a sua circulação. Quando ele diminui a sua circulação, você vai sentir o quê? Primeiro você sente um formigamento lá nos pés, porque são ramos do ciático. E depois quando você coloca a mão lá, está dormente. Significa que houve uma compressão no nervo. Tranquilo? Quando vocês batem aquele nervinho do cotovelo, acontece um outro fenômeno também. Só que depois daquele outro fenômeno, que é o choque, então o choque também é uma característica de dor no nervo. Depois que tem o choque, perceba, vocês vão começar a ter um formigamento e dormência somente nessa região medial da mão aqui. Porque vocês vão bater o nervo ulnar de novo alguma vez na vida. E aí vocês vão perceber, quando dá a pancada, choque. E depois começa a ter formigamento e dormência. Porque ali foi um trauma agudo. Geralmente quando a pessoa tem problemas no ciático, quais são as causas mais comuns? Primeiro, hérnias de disco. Então, hérnias nos discos, localizados nas regiões lombares baixas, podem comprometer aí as raízes de L4 e L5. Beleza? Porque ali tem disco. Então, pode acontecer. Beleza? Então, isso é uma das causas de compressões no nervo ciático. Então, geralmente, os problemas no ciático são compressivos, tá? Outra coisa, verifiquem aqui, ó. Quando o nervo ciático emerge da pelve aqui, em direção à região posterior da coxa, ele emerge a partir desse músculo aqui, ó, que é chamado músculo piriforme. Então ele emerge da porção anterior do piriforme e aí ele sai aqui para a parte posterior da pelve. E aí ele vai inervar toda a região posterior da coxa. Então ele vai inervar os isquiotibiais. Então tem uma aula só para isso. A compressão do nervo ciático nesse ponto aqui, ó, é chamada síndrome do piriforme. Olha que bonito também. Ou síndrome do bumbum durinho. Então, gente que treina muito bumbum aí pode ter maior tônus dessa musculatura e eu ter esmagamento do nervo ciático. E um problema frequente também é que alguns sortudos nessa vida, 15% da população, ao invés do ciático emergir da sua parte anterior do piriforme, o ciático ele passa pelo meio do piriforme, pelo meio das fibras musculares do piriforme. Então, na hora que o piriforme entrar em contratura, ele esmaga o nervo ciático. E vocês podem perceber que tudo que eu falei anteriormente, tanto as hérnias quanto a síndrome do piriforme, são lesões compressivas do nervo ciático. Eu tenho compressão ou das raízes nervosas, no caso da hérnia de disco, ou a compressão do nervo ciático no seu trajeto, quando ele emerge a partir do piriforme aqui. Então isso é uma condição clínica bastante frequente, beleza? Só que, aí vem a parte importante dessa aula. Quando o piriforme ou a hérnia de disco estão comprimindo o nervo ciático, eu vou ter um sintoma que vai descer. Tá? Pode ir até a planta do pé mesmo. Ele não sobe, ele desce. E o que a pessoa sente quando há algum problema no ciático, necessariamente são esses tipos de dores aqui, ó. Se você está conversando com uma pessoa, eu estou com problema no ciático. Peraí, vamos ver.
Tem formigamento? Não. Tem dormência? Não. Dá choque? Não. Então, provavelmente, não é uma lesão do nervo ciático. Digo, a maior parte desse tipo de dores que começam na coluna vertebral e referem-se para o membro inferior não são de origem ciática, famosa ciática. Vovó chamava de ciática. Minha avó não tinha dor no ciático, ela tinha outro tipo de dor, que é essa que eu vou falar para vocês. Sabe qual que é? É a dor muscular. Então assim, doeu coluna e membros inferiores, é ciático. Não é bem assim, gente. Vamos entender aqui, ó. Quando a gente tem dores musculares, e todo mundo aí já teve algum tipo de dor muscular, sabe como que a dor muscular se manifesta? Dessa forma aqui, ó. Verifica, vocês já tiveram isso aqui, ó. Fisgada. Parece que tem um anzol entrando assim. Isso aí é um tipo de dor muscular. Não tem nada a ver com nervo. Um outro tipo de dor muscular comum é a queimação. Queimação, você sente que está queimando aquela região. Então, se você tem fisgada acompanhada de queimação, provavelmente você está com problema em algum músculo, que eu já vou falar o que significa isso aqui, qual que é o nome desse negócio aqui. Se você tem essas condições aqui, ó, provavelmente o problema é no nervo, beleza? Então, fisgada, queimação, aquela sensação de cansaço, fadiga, é tudo de origem muscular. E aí dá pra gente entender uma coisa aqui. Olha só, na coluna vertebral, a gente tem uma pancada de músculos ali para deixar sua coluna reta. E eles fazem muita força, são músculos tônicos. A musculatura da pelve também, se a gente for analisar, essa musculatura aqui, ó, os rotadores externos do quadril, eles são musculaturas tensas também. Quando você faz a palpação dessa estrutura, elas são tensas, beleza? E aqui a gente tem a musculatura dos membros inferiores. Só que o que vai acontecer? Quando você tem um problema muscular, a dor muscular também irradia. Só que o nome da irradiação da dor muscular não é irradiação. Irradiação é o nome dado à dor nervosa. Então a dor nervosa é dor irradiada. A irradiada como, Rogério? Como formigamento, dormência ou choque. É essa a sensação que você tem nos membros inferiores. Quando você tem uma dor muscular, a dor não fica restrita só ao músculo. Ela também vai dar uma irradiação. Só que essa irradiação é chamada de dor referida. É normal que quando o músculo entre em contratura, que é o que acontece quando tem essas dores musculares, gere também um tipo de irradiação. E olha que legal que acontece. Quando a pessoa tem dor nas costas de origem muscular aqui, ó, ou seja, a musculatura da coluna vertebral da pelve, começa a entrar em contratura, eu vou ter sintomas de dores musculares. Então eu posso ter o quê? Fisgada local, né, no local onde eu estou tendo essa lesão muscular. Então geralmente é o que é chamado de ponto gatilho. E eu vou ter uma dor referida, que é como se fosse irradiação. E essa dor referida, geralmente ela é na forma de queimação. Então se a gente quer saber se a gente está tendo ou não problema no ciático, a gente tem que saber o quê? O tipo de dor que a pessoa está sentindo e para onde está irradiando. Geralmente quando é o ciático de verdade, geralmente, a irradiação se dá para todo o membro inferior e a pessoa sente dormência na planta do pé. Então a planta do pé é dormente quando a pessoa tem problema no ciático. No caso de dores musculares aqui, e aqui vai entrar uma doença que chama-se síndrome dolorosa miofacial, tá? Que é a dor muscular propriamente dita. Se essa dor for ou aqui na coluna vertebral ou nessa região do quadril, essa dor vai se referir, ou seja, ela vai irradiar para a região posterior da coxa. Só que raramente ela atravessa o joelho, ela fica restrita aqui. Então a pessoa sente o quê? Ela sente uma fisgada nessa região, então se for na musculatura da coluna vertebral, ela sente uma fisgada na coluna.
Se ela tiver com síndrome do piriforme, sente uma fisgada aqui na pelve, tá? No bumbum. Só que essa dor vai irradiar até o joelho. Não passa do joelho, tá? Então ele vai sentir o quê? Fisgada local e queimação na região posterior da coxa. Quando isso está acontecendo, geralmente não é de origem do ciático, porque você pode ter as duas juntas. Você pode ter aqui a contratura, e aí isso está levando a fisgada e queimação, e junto a isso eu estou tendo uma compressão do ciático, gerando também sensação de formigamento e dormência nos pés. Então os dois podem estar conjugados. Mas basicamente quando uma pessoa fala para você, estou com dor nas costas, não é assim, é o ciático, nem sempre. Podem ser os músculos. Então a dor, né, a síndrome dolorosa miofascial, ela é muito mais comum que a lesão do nervo ciático. A gente tem contraturas pelo corpo todo. Tá? E essas contraturas que ocorrem aqui na lombar baixa e na região do quadril são bastante frequentes. E geralmente o pessoal confunde. Então qualquer dor nas costas aí é ciático. Mas vocês viram que nem sempre funciona dessa forma. Então é isso que eu tinha que falar para vocês em relação ao nervo ciático. E fica a dica que nem toda dor nas costas e na região posterior da coxa é nervo ciático. Então essa aula aqui é para você rever os seus conceitos sobre as dores do nervo ciático. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir essa aula. Se você gostou, já sabe, dá aquele joinha aí. Esse joinha ajuda a divulgar os meus vídeos e mais pessoas vão assistir essas aulas, beleza? Não esquece. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, que aí você recebe todas as minhas atualizações em vídeo diretamente aí no seu feed de inscrições do YouTube, valeu? Só lembrando aqui, as inscrições aí para o curso Anatomia Fácil ainda estão abertas. Vão ficar abertas só até quarta-feira, então se você não fez aí, corre lá. Tem curso de sistema circulatório, sistema linfático e sistema urinário completão. Vê lá no meu site, anatomiafácil.com.br. Tá bem legal, um box de anatomia com todos esses cursos. Muito legal, dei um trabalho e fiz com todo carinho. E não esqueça, inscreva-se também no canal dos parceiros, Fernando Mafra da Escola de Ciências da Vida e o grande Diego Barros do Medicina Resumida. Valeu, galera, muito obrigado pela paciência, pela colaboração para assistir esse vídeo e até as próximas aulas. Fui!